Glória a Deus, amados, eu quero com muita alegria no meu coração receber o Bispo Alan aqui aplaudindo mais uma vez a Jesus pela vida desse profeta, servo de Deus, que estará nos ministrando nesta noite. Graças a paz, querido. Isso tá bom. Ora por mim, meu pastor. Eu sou. Glória a Deus, aleluia. É que ele já é da casa. Ele é da autoridade maior que abençoa a minha vida. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado pela vida do teu filho que se dispôs a trazer uma palavra ao nosso coração da tua parte. Usa teu filho como instrumento nas tuas mãos. Senhor, cerca esse lugar onde a gente está. Que os carros que estão nas ruas sejam guardados. Que os teus anjos, Pai, possam livrá-los de todo mal. Que o teu filho seja um instrumento para esta casa. No nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, amém. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Me perdoa por chegar praticamente no final do louvor aí. É que nós temos culto no dia de hoje. Eu falei, pastor Oliveira, vou chegar até umas 8h25, 8h30. Mas eu venho para honrar esta casa. Amo a vida desses pastores, uma referência a esta igreja na cidade de Guarulhos, pela excelência, por aquilo que Deus está fazendo. Eu me senti muito honrado. Uma sexta-feira dessa aí, pastor Oliveira, ele foi lá nos honrar. E para minha surpresa, ele saiu de lá, acho que era quase 1h da manhã, irmão. Eu fiz ele orar pelos discípulos, ele nos abençoou. E eu aprendi uma coisa: a unção que você respeita, nela você prospera. Amém? E eu tenho um grande respeito pela vida deste casal. Eu sempre digo, irmão, um dia eu entrei no encontro com Deus da igreja Verbo Vivo. E eu entrei ali, Moisés, debaixo de um suicídio. Eu tinha tentado me matar. Alguém que já me ouviu no encontro sabe disso. E eu me lembro que eu estava no fundo daquele encontro, na última cadeira, e ali os ministradores ali ministrando, e eu disse assim: Jesus, como eu queria ser restaurado e um dia ministrar no encontro, mas eu acho que minha vida acabou. E o tempo passa, fui para Neus e Antioquia, eu fiz tantos cursos, Géser Cardoso, e daqui a pouco um dia, através do apóstolo Adilson, eu fui na igreja do pastor Oliveira, lá em cima, no começo. E acabou o culto, nós nos conectamos ali, ele me chamou para pregar. Aí um dia ele olha para mim e disse assim: tu já ministrou no encontro? Eu disse: nunca ministrei não. Vai lá no nosso encontro ministrar. E eu já perdi o número de vezes que eu ministrei encontro. E ali naquele encontro com Deus da igreja Macairos, nasceu meu ministério de libertação, irmão. Então eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor pela vida do pastor Oliveira. Obrigado, pastor Oliveira. Muito obrigado por ser essa referência e esse homem de Deus. Amém? E quero louvar a Deus por todos aqui, amém? Que igreja calorosa, irmão. Tem igreja que você entra, é igual restaurante ruim, né? Você não quer mais voltar. Mas essa igreja dá vontade de congregar com vocês. É todo mundo que te abraça, é o Moisés que a gente congregou junto, a sua família, amém? Mas abra aí a tua Bíblia juntamente comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 18. Deus abençoe. 1 Samuel 16, versículo de número 18. Gente, eu nem vou falar o nome de muita gente aqui, que de longe eu não enxergo nada. Amém? Para passar a revelação é só Deus ampliando a visão. Porque eu sou cego, irmão. Tem hora que a pessoa está lá na minha igreja, e a minha igreja é menor, bem menor que essa. E aí eu tenho que ir perto da pessoa, porque a visão já não é mais a mesma. Amém? 1 Samuel 16, 18 diz assim: e um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem e tem boa aparência, e o Senhor está com ele. É um guerreiro valente, sabe falar bem,
tem boa aparência e o Senhor está com ele. Vira um pouquinho aí, 17:32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Podemos assentar em nome de Jesus. O texto que está em apreço diante de nós vai nos contar uma história muito linda. Falar de Davi é falar de um dos maiores personagens centrais da Bíblia, porque nós sabemos que o nosso Messias, ele vem da linhagem de Davi. Mas antes de entrar em todo esse contexto de Golias, de vitórias e de tantas coisas belas, eu preciso falar um pouco da biografia de Davi. Eu preciso falar da onde Davi veio, o que aconteceu, como ele chegou, aonde chegou. E todos nós sabemos que Davi, ele tem por pai Jessé. Jessé agora ele tem 8 filhos, 7 filhos. Dentre os 7, 3, eles são alistados, eles servem o exército de Saul. Mas o que me chama a atenção, irmão, que quando a gente vai estudar um pouco da história de Davi, nós enxergamos que Davi era aquele filho rejeitado. Nós enxergamos que Davi é aquele filho, enquanto todo mundo se assenta na mesa, Davi está cuidando das poucas ovelhas. Porque diz o historiador que Davi não cuidava das ovelhas que seriam vendidas. Davi não cuidava das ovelhas que davam lucro, mas Davi cuidava das ovelhas malhadas, aquelas que ficavam atrás da casa. Então por aí nós vemos que há um favoritismo dentro daquela casa. Há filhos ali como Eliabe belo, há filhos ali como Samar grande, gigante. Há filhos ali que são o orgulho do pai. Por quê? Porque agora vai servir o primeiro rei de Israel. E esse primeiro rei de Israel, diz a Bíblia, que é um homem alto, um homem belo, um homem que entre todos os homens da nação de Israel, do ombro para cima, a Bíblia diz que Saul ele se sobressai. Mas escute, enquanto o pai de Jessé está honrando os 7 filhos, parece que eu vejo Davi, irmão, sendo rejeitado. Mas o que eu olho para tudo isso, ele tem tudo para ser um menino revoltado. Ele tem tudo para ser um menino que serve meia boca. Ele tem tudo para ser um menino que diz assim: eu não vou adorar a Deus. Mas sabe que eu aprendo com Davi? Independente daquilo que a minha família deixa de fazer a mim, eu não vou deixar de servir. E aí, bispo, eu aprendo que tem muita gente que só quer servir quando é servido. Mas Davi está dizendo: vocês não me servem, mas eu não deixarei de servir. Por quê? Porque quem tem um coração adorador, irmão, ele serve em qualquer ambiente, ele honra em qualquer ambiente. E aí, irmão, quando eu olho para a história de Davi, existe alguns historiadores que chegam a dizer que Davi ele é o filho bastardo. Alguém usa como base o Salmo 51, que ele diz: eu fui concebido em pecado. Enfim, não quero entrar nem por uma linha nem por outra, mas quero falar acerca da rejeição. Nós vemos que quando Deus manda o profeta na casa de Jessé, está ali os 7 filhos na mesa, não é assim, Nayara? Está ali os 7 filhos e aonde está Davi? Irmão, por exemplo, se alguém importante for na tua casa, você vai excluir um filho? Você vai deixar de colocar um filho na mesa? Certamente não. Porque você entende, é filho, e filho ele tem direito, e filho nós não privilegiamos dizendo: não, aquele ali ele merece mais, esse não, são todos iguais. Mas quando eu olho para a vida de Davi,
Irmão, diz a história e diz o historiador que ele nunca, pastor Oliveira, tinha se assentado uma mesa para fazer uma refeição com a sua família e com os seus pais, porque enquanto está todo mundo bonito, enquanto está todo mundo preparado, bem vestido, arrumado, tomado banho, o texto vai nos dizer que o menino está onde? Ele está lá no campo cuidando de ovelhas. Então a primeira coisa que eu aprendo, existe um histórico familiar. E qual é esse histórico familiar? De rejeição. Quando você começa a ver a hostilidade dos irmãos com Davi, você diz assim: por que tamanha fúria? E aí eu já fui orar perguntando: Deus, por que existem pessoas que sofrem tanto? Por que existem pessoas que são tão marcadas dentro de casa? E aí o Senhor falou comigo: todo aquele que eu vou usar de uma forma poderosa, eu preciso provar. Vou repetir: todos aqueles que eu vou levantar de uma forma extraordinária, eu vou permitir a rejeição, eu vou permitir o abandono, eu vou permitir às vezes passar pelo caminho da depressão, pelo caminho da ansiedade. Por quê, bispo? Porque quanto mais, irmão, eu me acho fraco, mais eu dependo dele. Quanto mais eu me acho pequeno, mas ele cresce na minha vida. É por isso que João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Se você pode nessa quarta-feira fria levantar a tua mão e dar um glória a Deus. Elebaraias. Glória a Deus. Primeira coisa, ele teve que vencer o primeiro gigante. Todos nós olhamos para o Golias e achamos que o Golias foi o maior gigante. Não foi. Ele teve que lidar com o gigante da rejeição. Ele teve que lidar com o gigante familiar. Ele teve que lidar com o gigante da hostilidade. Sabe que é você chegar em alguns ambientes e as pessoas se retirarem? Sabe que é você, tá todo mundo conversando, quando você chega, o assunto encerra e você diz: perdi alguma coisa? Davi agora, o primeiro gigante que ele tem que aprender a vencer, é o gigante que está todo mundo hostilizando, rejeitando. O gigante de não se assentar numa mesa para fazer uma refeição com a família. Escute. Segunda coisa que eu percebo na vida de Davi, porque ele foi o homem que foi. A segunda coisa que eu vejo sobre a vida de Davi é que ele foi preparado desde menino. Fale para o teu irmão assim: se você não aceitar o processo da preparação, você nunca chegará a lugares altos. Fala assim: Deus nunca coloca um menino em lugar alto. Fala: antes Deus prepara o menino. Como assim, bispo? Tem imersão, vem. Tem seminário para liderança, vem. Tem culto de oração, vem. Tem palavra pastoral, vem. Tem culto de criança, vem. Tem culto de adolescentes, vem. Tem culto de jovens, vem. Tem evangelismo, vem. É para servir os irmãos com alimento, vem. E aí, bispo, quanto mais eu me preparo, irmão, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu estou na tua prateleira pronto. A hora que o Senhor quiser usar o vaso, pode usar, porque esse vaso tem oração, esse vaso tem jejum, esse vaso tem preparo. E quando eu olho para a vida de Davi, irmão, eu vejo Davi servindo o pai, eu vejo Davi servindo os irmãos, eu vejo Davi, irmão, lutando com o urso, lutando com o leão. Eu vejo Davi sendo treinado na rejeição, porque existem lugares que Deus quer te colocar, irmão, que você não pode ser sentimental, que você não pode: eu vou sair da igreja porque o pastor não me deu uma oportunidade. Deixa de ser menino, é hora de crescer. Davi está dizendo: eu posso não me assentar na mesa com eles, mas existe uma mesa preparada por Deus para a minha vida. Davi, irmão, ele podia não ter o microfone, mas ele adorava a Deus no meio com as ovelhas. Sabe que eu aprendo com Davi? O processo da preparação é árduo, mas eu preciso aguentar. O bispo está doendo, vai doer. O
Ô bispo, está machucando, vai machucar. Ô bispo, mas está difícil, vai ficar pior. Mas escute, se você aguentar o processo, se você aguentar toda esta pressão, eu não sei se você sabe, para que o avião decole, ele sofre uma grande pressão. Todo o avião espiritual, para que ele decole, antes ele vai sofrer pressão. Fala para o teu irmão, aguente a pressão. Fala, talvez nos últimos dias, talvez nos últimos meses, a pressão aumentou. Fala, mas tudo isso é prenúncio dos voos que você vai dar. Tem gente nessa igreja que está sendo preparada para fazer missão fora do país. Tem gente nesta igreja que está sendo treinado e preparado, irmão, para ocupar um lugar grande, um lugar de destaque. Jesus está dizendo, olha para Davi. Davi serve o pai. Davi, nós não vemos em nenhum texto, irmão, Davi reclamando do processo da preparação. Sabe que ele entende, irmão? Eu preciso servir, eu preciso me preparar, porque na hora que Deus quiser me levantar. Terceiro, quando Davi ele é rejeitado, ele está sendo preparado. Quando Davi serve, ele precisa ser preparado. Escute isso. Um dia, o rei, ele vai ficar endemoniado. Porque entenda, tem muita gente ocupando cadeira sem a presença de Deus. Vou repetir, tem muita gente ocupando lugares altos sem a presença de Deus. E tem muita gente no pasto com a presença de Deus. Um está ocupando um lugar alto sem a presença. Outro está pegando o seu instrumento de adoração, está compondo salmos. Escute. Um dia ele é chamado para servir aonde? No palácio. Por quê? Porque existe alguém sem a presença de Deus endemoniado. A Bíblia diz que um espírito maligno da parte de Deus o atormenta. Escute isso. E quando ele é atormentado, alguém diz assim, eu sei uma forma de acalmar o rei. Ah, é? O que vamos fazer? Olha, o negócio é trazer um tangedor, Moisés. O negócio é trazer alguém que saiba tocar bem. E aí o texto vai nos dizer assim, um dos funcionários respondeu, eu conheço. Conhecer é intimidade. Conhecer é diferente de saber. É alguém que está dizendo, eu conheço, eu sei quem ele é. Aí ele vai falar algumas coisas de Davi. Conheço um dos filhos de Jessé, mas não é o 7. É o esquecido. É o que parece que Deus não está enxergando. É o que parece que está sendo só provado e nunca aprovado. Escute. É por isso que Deus te trouxe nessa quarta-feira para dizer, meu filho, eu te vejo naquele quarto. Deus está dizendo para algumas mulheres, eu te vejo debaixo do chuveiro chorando. Deus está dizendo para algumas mulheres, eu te vejo lavando e limpando aquela casa. Eu te vejo, pastor, quando tu está naquele momento particular comigo, pedindo mais unção de Deus, pedindo mais pela igreja. E aí alguém diz assim, conheço um dos filhos de Jessé de Belém. E aí ele vai falar as características, que sabe tocar a harpa bem. É um guerreiro valente, quer dizer, ele conhece Davi. Ele diz, ele sabe tocar bem, ele é um guerreiro valente, ele sabe falar bem, ele tem boa aparência. Só que ele vai dizer, apesar de tudo isso, o segredo dele é que o Senhor está com ele. Aplauda ele com força. Escute isso. Eu preciso me preparar. Eu preciso estudar. Eu preciso fazer cursos.
eu preciso orar, eu preciso fazer teologia, eu preciso me preparar na minha vida profissional, eu preciso me conectar com pessoas, mas escute, nada disso vai para frente se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver na igreja, se o Senhor não estiver no casamento, se o Senhor não estiver na empresa, se o Senhor não estiver nos negócios. Sabe que Deus está dizendo? Te prepare, mas chame o Senhor para dentro da casa, chame o Senhor para esse namoro, chame o Senhor para esse noivado, traga o Senhor para esse casamento, traga o Senhor para esse ministério, traga o Senhor para os teus projetos, traga o Senhor para os teus sonhos. Davi tem tudo isso, mas o texto termina dizendo: o Senhor é com ele. E Davi vai servir quem? Saul. Porque quando ele toca, entenda isso, a habilidade junto com a unção, irmão, não há demônios que resistam. Vou repetir, a preparação junto com a unção, não há demônios que resistam um louvor. E quando Davi está ali dedilhando, quando Davi está ali adorando, a Bíblia diz que agora o rei se sente aliviado. Você já ficou do lado de pessoas que você não quer sair? Eu vejo o pastor Oliveira servindo o pastor Hernandes Dias Lopes. Não é assim? Eu tenho certeza que se o pastor Oliveira pudesse, eu sei que ele faz isso, ele até serve muito mais, ele até paga se tiver que pagar. Porque ele entende, aquele homem exala Jesus, irmão. E tem pessoas que são assim. Então quando eu olho para Davi só de estar no lugar aonde Deus não estava, que era o palácio do rei, Saul agora se sente aliviado. Sabe por quê? Porque aonde chega um homem ou uma mulher de Deus, ele muda o ambiente. Sabe que Deus está dizendo: eu vou te colocar em lugares que eu não estou, mas quando você pisar lá, eu estarei no meio. Como assim, bispo? Tem casa que Deus vai te levar, que a presença vai. Tem empresas que você vai trabalhar, que só vai ser abençoado por causa da tua presença. Por quê, bispo? Porque quem tem a unção de Deus muda ambientes. Davi muda aquele ambiente. Mas o que eu aprendo? Davi vai servir aonde? No palácio. Por que no palácio? Porque era o lugar aonde Deus o colocaria. Você precisa entender. Tem lugares que você vai servir, é porque aquele lugar é uma ponte para onde Deus vai te levar, irmão. Para de reclamar. Para de dizer: mas o pastor só me deixa aqui, irmão. Entenda. O teu pastor é homem de Deus. A tua pastora é mulher de Deus. Se ele falar: o teu ministério a partir de agora é banheiro, irmão, limpe como ninguém limpou. Se o teu pastor falar: você é pastor, mas eu te quero lá na portaria, fique. Eu te quero cuidando dos carros, fique. Por quê, irmão? Até nisso tem um preparo. De repente Deus está te chamando para cuidar de carro, porque Ele vai te dar uma agência. De repente Deus está te chamando, irmão, para limpar a igreja, porque Deus vai te dar uma empresa de limpeza. Você precisa ser inteligente. Deus nos coloca em lugares estratégicos para nos treinar, para depois nos levantar. Sabe que eu estou profetizando no meio dessa geração da igreja Macairos? Deus vai levantar homens e mulheres bem-sucedidas. Por quê? Porque vão carregar a presença dentro deles. Escute, Davi está servindo agora o rei. Um dia a Bíblia diz que o profeta, Deus vai falar com ele dizendo assim: Samuel, enche o teu chifre de azeite e vai à casa de Jessé, porque dentre os filhos eu escolhi um para ser o novo rei de Israel. Você conhece a história? Quando ele chega lá, está todo mundo bonito, os 7, ele acha que é um, outro, e não é nenhum. Manda chamar e diz: acabaram os filhos. Ele diz: tem um menor, está cuidando de ovelhas. Manda chamar o menino. Não nos assentaremos
para se alimentar enquanto o menino não vier, não chegar. Escute isso. Ele é ungido, mas a minha pergunta é: ele começa a sumir? Então eu preciso entender, há um tempo determinado para todas as coisas. Davi agora tem que esperar o tempo do cumprimento. Mas ele está esperando, não olhando e dizendo: tomara que Deus mate logo ele. Não. Ele espera servindo. Ele espera honrando. Ele toca para que o rei seja liberto. Escute isso. Tem coisas na tua vida que Deus está dizendo: espere, minha filha. Tem coisas na tua vida que Deus está dizendo: espera, pastor. Tem coisas na tua vida que Deus está dizendo: eu só te trouxe aqui nesta noite para dizer, não coloque a tua mão, espere. Não avance com teu pé, espere. Não se precipita para fazer esse negócio, espere o comando dos céus. Ô bispo, eu vim aqui pedir algo para Deus falar comigo. Deus está falando: é tempo de esperar. É tempo de ficar esperando o comando da parte de Deus. Por que, bispo? Porque quando Deus achar que é o momento certo, não tem demônio que te paralisa, não tem situação que venha trazer dificuldade. Por quê? Porque quando Deus colocar a mão em você, irmão, te prepara para crescer, te prepara para subir, te prepara para viver algo que você nunca viveu da parte de Deus. Davi serve o rei, Davi serve o pai. Ele intercala entre servir o palácio e servir o pai. Um dia ele está servindo o pai diz: vai levar alimento na guerra. Escute isso. E quando ele vai levar alimento na guerra, diz a palavra do Senhor que ele entrega para a pessoa do suprimento. E ele está vendo que naquela hora, pastor Oliveira, está vindo quem? O gigante. Porque entenda algo, irmão. Deus vai permitir cada coisa maluca na tua vida. Bispo, o sangue de Jesus tem poder. Tem gente que faz até o sinal da cruz. Ô bispo, eu estou zicado. Tá não, irmão. Ô bispo, mas vem cada curva de rio na minha frente. É isso mesmo, irmão. Porque aquilo que ninguém quer resolver, irmão, é através de resolver isso que você vai ser promovido. Deus sempre vai dar os maiores desafios para os seus melhores soldados. Mas escute, os soldados, eles não estão em evidências, eles estão escondidos. Parece que Deus está dizendo: Davi acorda. E Davi acorda já adorando ao Senhor. Eu não sei se ele está cantando o Salmo 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu sei que ele agora recebe o comando do Pai, vai servir os irmãos. Quem é os irmãos? Aqueles que os hostilizam. Quem é os irmãos? Aquele que o coloca de lado. Mas Davi diz assim: eu estou trabalhando para o meu pai, eu não estou nem aí para o que eles falam, para o que eles fazem. E naquele dia Deus está dizendo: é hoje, Davi, que eu vou fazer o teu nome conhecido em Israel. Sabe que Deus está dizendo? Eu estou preparando o palanque da tua promoção. Eu estou preparando o palanque, irmão, que vai te promover dentro dessa empresa, que vai te promover no meio desses negócios, que vai te promover no mundo espiritual. Deus está dizendo aqui: eu vou levantar pastores aqui, que eu vou levantar de uma forma tão tremenda, que a igreja Macairos vai ser um celeiro de homens e mulheres de Deus. Davi está indo servir. Quando Davi está indo, quem está vindo? Golias. Porque, irmão, entenda, apesar de escondido, você está crescendo. Porque o teu crescimento não é para cima, é para baixo. Você tem estrutura. Entende? Você aguenta. Você aguenta um não. Você aguenta. Não vai pregar. Moisés sabe disso. Congregamos com um pastor 7 anos. E um dia eu disse: pastor, me chamaram para pregar. Eu não estava escalado no louvor, eu não era obreiro, eu não ia fazer nada. Ele disse: não. Amém, pastor? Fiquei lá anos e anos sem sair para pregar. Ele dizia: senta aí, eu preciso de você.
E eu pensando, isso é de mim, mas eu não sirvo você, eu não faço nada. Mas eu nunca falei nada para ninguém. Um dia meu pastor disse assim para mim, vem aqui meu filho. Prega terça-feira, preguei. Ele disse, prega quinta, preguei. Prega sábado, preguei. Prega domingo, preguei. Quando acabou o culto de domingo, ele disse, prega terça. Eu disse, meu pastor, eu vou morrer? Sabe o que ele falou para mim, pastora? Assim é o ministério pastoral. Pastor tem que ter alimento toda hora para dar. E eu não sabia, porque eu fugia do ministério pastoral. Quando ele dizia assim, tem um pastor que saiu lá do avivamento do Jardim Paulista, eu vou te enviar para lá. Eu faltava na escola bíblica, eu sabia que ele ficava nervoso, e ele desistia. Mas escute, irmão, mal eu sabia, eu estava sendo treinado para pastorear uma igreja. Mal eu sabia, irmão, quando eu participava da limpeza, Deus estava me preparando. Quando eu servi os irmãos, Deus estava me preparando. Davi agora é preparado, mas um dia Deus diz, Davi, você é tão grande, Davi, que eu vou colocar um adversário à tua altura. Davi está chegando, e quem está vindo? Golias, quase 3 metros de altura. Ele é guerreiro desde a mocidade, escute isso. Está todo mundo em Israel, irmão, com medo. A Bíblia diz que 40 dias. 40 dias é um número, irmão, profético. Como assim, bispo? 40 dias, Moisés fica onde? No monte. 40 dias, Jesus é tentado pelo diabo, irmão. É um tempo do preparo. No final do preparo, quem se apresenta? O Satanás. 40 dias agora, Satanás, através da figura de Golias, está afrontando. E a Bíblia diz que desde o rei até os soldados tremem de medo. Mas aí chega alguém preparado. Vou repetir, chega alguém preparado. Vou repetir, cadê os preparados da Macairos? Cadê os treinados da Macairos? Cadê aqueles que passaram pelo fogo? Cadê aqueles que passaram pelas águas? Jesus está dizendo, é preparo, minha irmã. Essa lágrima é preparo. Essa peca é preparo. Essa provação é preparo. Davi diz assim, escute isso. Davi disse a Saul, porque ele olha para todo mundo e está todo mundo com medo. Porque quando Golias vem, irmão, o inimigo cresce quando você recua. Por que essa situação cresceu na tua vida? Porque você olhou para ela e esqueceu de olhar para o teu Deus. E aí ela cresce. Você lembra quando você era mais novo? Briga de escola? Aquele que fala mais alto, irmão, se o outro mostrar medo, o que acontece? Aquele cresce. E aí o inimigo está crescendo. Só que escute isso, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido. Em outras palavras, ninguém deve ficar com medo. Por causa desse filisteu. Aí ele diz, teu servo irá e lutará com ele. Cadê os irmãos de Davi com medo? Cadê o comandante do exército de Israel com medo? Cadê Saul que deveria defender com medo? Aonde está Davi? Ninguém deve ficar com medo. Eu, teu servo, vou lutar com ele. Tem lugares que Deus vai te colocar, irmão, para vencer o medo. Tem gente que recebeu o diagnóstico e Jesus está dizendo, não fique com medo não, porque ainda esta noite eu estou dando o diagnóstico de cura. Esses dias uma pessoa trabalha no servidor público e atende pacientes ali. E tinha uma paciente ali que tinha recebido um diagnóstico e já era. E ela disse assim, eu vou para a igreja e vou fazer uma ligação de vídeo e tu vai ver o culto. Porque lá na igreja a gente ainda não grava. E fez a ligação de vídeo sentado na frente. Daqui a pouco eu subi para pregar. E aí ela tinha me dado todo o relatório. Eu disse assim, Fernanda, seja bem-vinda. Nós queremos orar pela tua vida.
E aí coloquei a igreja, se coloque de pé, nós vamos orar pela Fernanda, sabemos do diagnóstico dela, mas a última palavra vem da boca de Deus. Irmão, todo culto que ela ia, nós fazíamos isso, levantávamos um clamor. Quando foi esses dias, essa moça chega chorando na igreja dizendo: bispo, o diagnóstico era de morte. Ela fez novos exames e no exame não saiu nada. Ela já saiu da UTI, foi para o quarto e disse que quando sair do hospital, ela quer vir na igreja. Sabe o que aconteceu, irmão? Na hora do culto que fizemos o apelo, lá vai a moça com o celular na frente dizendo: a Fernanda quer voltar para Jesus. Esse é o Deus que a gente serve. Está na hora de igreja vencer o medo, está na hora de ousar na fé. Escute, quando Saul vê aquilo, ele diz assim: mas tu és um menino, você não pode lutar com ele. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Em outras palavras, ele é treinado desde criança. Olha o tamanho dele, olha a postura dele, olha tudo que ele possui. Davi diz assim: deixa eu contar um pouco da minha história. Até hoje ninguém sabe, mas eu vou te falar um pouco da minha biografia. Um dia eu estou cuidando das poucas ovelhas do meu pai, e veio um urso e pegou uma ovelha. Eu tirei a ovelha e matei o urso. Um dia veio o leão e fez a mesma coisa. Eu corri, peguei na juba dele, matei e salvei a ovelha. Esse incircunciso não é ninguém perante o Deus que me treinou. Esse incircunciso não é ninguém. Ainda hoje você saberá que existe um Deus em Israel. Irmão, a palavra dele é tão impactante que Saul diz assim: esse menino é maluco. Tem hora, irmão, que a gente precisa voltar ao nosso estágio. Entenda isso de menino. Lembra quando você não tinha medo de nada? Lembra quando você era mais ousado? Lembra quando você fazia cada oração maluca? Chegava alguém para orar: vamos orar que Deus vai curar. Alguém dizia: mas tu é maluco? Não, Deus vai curar. Quando alguém dizia assim: ó, vamos fazer tal negócio, mas nós não temos dinheiro nenhum. Não, mas o Senhor vai prover nas nossas vidas. Não, Deus vai abrir porta, Deus vai curar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Esse demônio vai sair de lá. Por quê? Porque nós carregamos a presença de Deus. Aí, irmão, entenda isso, estou caminhando para o final. Saul é tão impactado que ele diz: não, então vamos fazer o seguinte, eu vou te fornecer a minha armadura. Quando Davi coloca, irmão, ele não consegue andar. Por quê? Porque ele nunca usou aquele tipo de armadura. Você precisa entender, irmão, que uma coisa é você respeitar uma autoridade, a outra coisa é você lutar com as armas dessa autoridade. Davi termina dizendo assim: Saul, eu até acho louvável aquilo que você quer me fornecer, mas eu não estou acostumado, eu não fui treinado nisso. E ele tira aquela armadura, ele diz assim: eu vou te mostrar aonde eu sou treinado. Posso descer, pastor? Pode? Ele diz assim: vem comigo, Saul, eu vou te mostrar onde eu fui treinado. A Bíblia diz que ele desce aonde? Ribeiros de águas. Fale comigo assim: ribeiros de águas. O que a Bíblia é comparado? Águas. Saul, eu vou te mostrar que eu não dependo de lança, eu não dependo de escudo, eu não dependo de couraça humana, eu não dependo de nenhum armamento humano. Por quê? Porque o meu revestimento, ele vem através de eu descer no ribeiros de águas. A Bíblia diz, irmão, que ele seleciona 5 pedras, e nós sabemos que agora o Golias, junto com ele, tem 5 irmãos. Então Davi está dizendo: é uma pedra para cada um. Porque a certeza dele é tão grande, irmão, que ele sabe que quando eu lançar essa pedra, não vai ser a minha mão que vai derrubar, mas vai ser a mão daquele que eu confio. Porque eu não estou na mão do homem, eu não estou na mão do rei, eu não estou na mão da minha família, eu estou nas mãos de Deus. E eu sei que se
Deus permitiu esse gigante, hoje ele vai perder a cabeça, hoje esse gigante vai cair por terra. Por quê? Porque eu sei quem é que vai na minha frente. Você precisa entender, irmão, quem é que vai na tua frente. Você precisa entender quem é que está contigo. E Davi é alguém que ele sabe quem é que está com ele. E quando eu sei quem é que está comigo, eu não temo. É por isso que está todo mundo olhando para o gigante. Ele está olhando acima do gigante. Fala para o teu irmão, está na hora de tirar os olhos do gigante. Fala assim, Deus te chamou para olhar para cima do gigante. Fala assim, aquele que você tem comunhão, ele vai te defender na hora da luta. É Ele que vai abrir a porta, é Ele que vai trazer a cura, é Ele quem vai humilhar o inimigo. Eu gostaria que o louvor subisse aqui, já estou terminando. E o Moisés souber aquele louvor que diz, temer por quê? Se eu estou guardado. Faz assim com a tua mão, querido, faz assim com a tua mão. É engraçado que quando eu passei ali no fundo, Jesus me mostrou a tua vida. Jesus mostrou o teu coração. Posso falar? Aquilo que não te mata te deixa mais forte. Tudo que Deus quer é o teu coração. Porque eu vejo um revestimento de poder descendo sobre a tua cabeça. É engraçado que ele diz, o tempo da vergonha não se comparará com o tempo de honra. Porque eu vejo essa menina vestindo de noiva. Rebaraio, rediacando, rebauase. Porque tu achas que eu não te vejo no silêncio? Tu acha que eu não vi a tua oração dizendo, e eu, Senhor, remaraio, reze, elauaçaio. Mas há uma aliança que desce na tua mão esquerda, e Jesus dizendo assim, minha filha, eu vou trazer um tempo de honra para o teu coração. Eu sou Deus que te prometi, eu sou Deus que vou trazer conexões. Eu vejo tu crescendo, eu vejo tu estudando, eu vejo tu falando em novas línguas, e o Espírito Santo dizendo, eu vou cumprir esta chamada, e também te enviarei para as nações. Rebarazia mandio, rebarazia cando, rebaua, iludicando, rebarauá, elubicando, rebarazaio. Se coloca de pé e abrace a tua pastora, porque é uma unção de nações que Deus vai liberar na tua vida. Cadê a igreja que veio para adorar a Ele? Que barazi, eludicauazaio, rebarazicando, rebaua. Porque se eu estou guardado, porque nunca perder batalha. seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio. segura. Minha querida, faz assim com a tua mão. É engraçado que eu vi a provisão na tua mão. Eu via portas que se abriam dentro da tua casa, porque eu vi o diabo tentando travar muitas coisas, Debrivala. E se eu estiver mentindo, pode tomar meu microfone, mas eu sei que Deus está falando através da minha vida. Ele está dizendo, diga para ela que eu estou descendo da casa dela. Diga para ela que esses dias Satanás tentou cirandar no meio da casa dela, mas eu sou Deus que estou fechando a boca do leão. Diga para ela que na mão dela tem promoção. Diga para ela que eu abro porta. Diga para ela que o inimigo está batendo em retirada, mas o meu nome
nome vai ser glorificado. É engraçado que eu via você com a mão levantada, e tudo que o diabo quer é abaixar a tua mão. Mas Deus está te chamando para o ministério da intercessão. Ebaua, elude Kawazaio. O Senhor está dizendo: seja mais agressiva na oração. O Senhor está dizendo: minha filha, se tu soubesse que eu ouvi a tua oração naquele banheiro, se tu soubesse, Maracando, Elube Joremácia, que eu escuto até o que tu falas em espírito. Nessa noite eu desço aqui para falar dos dias daquilo que eu vou fazer na tua vida. E Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu a batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. venha o que vier, Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. a tempestade, mais vivo, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade, levanta a tua mão para adorar a Ele. Levanta a tua mão. não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. tempestade. E o vento forte, Não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. em ti, meu Escute, eu quero fazer a última oração aqui, em cima desse altar. Há situações que você precisa de um revestimento do alto. Tem gente aqui que você estava se acovardando diante da luta, e Deus te trouxe nessa quarta-feira para dizer: minha filha, você não vai desistir diante desse não. Tem gente aqui que o diabo ameaçou. Tem gente aqui, irmão, como eu disse, tem diagnóstico do inferno dizendo que não vai acontecer. Mas Deus me trouxe aqui nessa quarta-feira na igreja Macairos para dizer: diga para eles que eu estou levantando Davis aqui no meio. Diga para eles que eu estou trazendo crescimento e promoção para esta igreja. Esse bairro aqui, irmão, da Vila Galvão, conhecerá que ainda tem uma porta séria nesse lugar. Ainda tem um lugar que Deus responde. Ainda tem um lugar que Deus honra. Emura Kawazaio. E eu gostaria que você saísse do teu lugar e viesse aqui para o altar. Eu quero orar pela tua vida. E eu sei que existem situações que sozinho você não consegue. Mas existe um Deus que te vê no secreto. Existe um Deus que Ele ainda escuta orações. Faz assim com a tua mão, meu filho. É engraçado que o treinamento de Deus dói. Rebau, acando, reziabau, azaio. Mas é engraçado que eu vi uma prensa e tu era azeitona. Ré, de acando, ré. Elude cal, azaio. E do outro lado eu vi o inimigo querendo atrapalhar o processo de Deus na tua vida. Só que Deus dizia: diga para o meu filho que quanto mais eu espremo ele, mais a unção de Deus flui na vida dele. Eu vejo Deus tocando as tuas mãos. Eu vejo Deus colocando uma palavra profética na tua vida. E o Senhor dizendo: te prepara para os presentes que eu estou trazendo. Te prepara para a porta que eu estou abrindo. Te prepara para o suprimento que eu estou trazendo para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, diz o Senhor. Porque tem coisas que vai doer.
Tem coisas, olha aqui para mim, tem processos que doem, dá vontade de fugir, dá vontade de se esconder, dá vontade de morrer, né? Porque é engraçado, enquanto eu estou falando contigo, eu vi um quarto escuro, e uma voz que dizia no teu ouvido: se entrega para a depressão, relude Kawasai, porque tem hora que não ser aceito em ambientes é difícil, porque tem hora que só ouvir crítica de pessoas que é sangue é difícil, mas eu via uma unção de cura descendo no teu coração, um bálsamo do Espírito Santo dizendo: diga para minha filha que eu estou ouvindo a oração dela, diga para ela que eu vi aquela rejeição, diga para ela que eu vejo desde o nascimento dela, porque não vem de hoje. Só que eu vi um bálsamo que descia na tua cabeça, e o Senhor dizendo assim: temer por quê, Priscila? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Coloque a mão no teu coração em nome de Jesus. Pastor Oliveira, sobe aqui. Eu vou pedir para o anjo desta igreja fazer essa oração. E eu sei que Deus tem cura. Tem coisas que vai acontecer essa noite. E o que Deus tem começa de dentro para fora. Pega aqui na minha mão. Deus está tirando o medo. Porque tem coisas que você tem medo. Só que aquilo que Ele prometeu para você e para a tua casa vai acontecer. Eu sei do potencial que você tem. Só que o Senhor está dizendo: diga para ela que ela precisa ver a força que tem dentro dela. Coloca a mão nesse altar. Eu vi o Espírito Santo de Deus fortalecendo as tuas pernas. O Espírito de Deus tocando na tua cabeça. Kemauazaio, elude abarazaio. Porque eu via duas obras de macumbaria. Uma delas num formigueiro, kelediavazaio, rebarazaio, para trazer confusão na tua mente, emuracauazaio. E uma outra na cabeça de um animal, porque era para trazer uma paralisia num lado do teu corpo. Só que o Espírito de Deus está dizendo: diga para ela que nesta noite eu estou entrando com livramento dentro da casa dela. Diga para ela que a cova 369 está se fechando. Remauai, elude Kawasai, rebarazia batúria, elobaraio, cando rezia baracando, rebaraio. Diga para ela que eu estou trazendo algo tão grande para dentro da casa dela. É por isso que o inimigo veio com força sobre a vida dela. Mas eu sou o Senhor que trago livramento nessa noite. Olha aqui para mim, antes do pastor Oliveira orar. Deus tem respostas para a tua vida. Amém, Carlinhos? Deus tem resposta para dentro da tua casa. E aquilo que não aconteceu em 6 meses. Fala comigo assim, meu lindo, 6 meses. Fala, aquilo que não aconteceu em 6 meses
Fala assim: nos próximos 20 dias vai acontecer na minha vida e na minha família. Fala assim: toda a fúria que Satanás veio contra a minha família, hoje está caindo por terra. Fala assim: toda voz engasgada dentro do meu peito, fala assim: esse grito de vitória vai sair. É engraçado que eu vejo Deus assinando uma grande vitória para você. Eu vejo provisão da parte de Deus que chega. Eu vejo Deus trocando carro, eu vejo Deus fazendo reforma. Eu vejo Deus abrindo novas portas, novos negócios. Eu vejo uma unção tão linda que está sobre a tua cabeça. Eu vejo uma ativação, eu vejo você fluindo nos dons do Espírito. Pastor Oliveira, Deus abençoe. Glória a Deus. Amados, cadê os pastores? Eu quero que vocês imponham as mãos sobre cada um deles que estão aqui na frente, orando. Pastor Edu, ore. Glória a Deus. Pastora Patrícia, glória a Deus. Amém. Aleluia. Pastor Betânia, vem aqui. Betânia, eu quero que você ore para essa jovem aqui, ó. Vem cá. Betânia aqui, ó. Isso. Ore por ela aqui. Isso, ora. Depois a Betânia vai orar por ela, pastor Joel. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, esta é uma noite de batalha espiritual nesta casa. Há gigantes internos que estão aprisionando teus filhos. Toda obra maligna, Senhor, que tem se levantado contra o teu servo, essa depressão, esse medo, esse trauma, essa frustração, eu dou uma ordem nesta noite. Eu dou uma ordem de comando nesta noite. Tudo aquilo que o diabo tem trabalhado contra estas vidas, eu dou uma ordem, Senhor, no nome de Jesus. Toca, Senhor, nesta noite. Arranca essa enfermidade, arranca esse medo, Senhor, nesta noite. Eu dou uma ordem agora em nome de Jesus. Todo mal, agora, solta a linhagem da família da tua serva agora, em nome de Jesus. Todo espírito de perseguição, eu dou uma ordem agora, sai no nome de Jesus. Toca com teu poder nessa noite, meu Deus. Meu Deus, vem com teu espírito nesse lugar. Vem trazer força, meu Deus, em nome de Jesus. Traga o teu poder nesta noite. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. Nós oramos em concordância nesta noite. Damos uma ordem, Senhor, no mundo espiritual. Aquilo que vem prendendo, amarrando, sai no nome de Jesus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, Senhor, no nome de Jesus. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos nesta noite, é noite de batalha espiritual nesta casa. Nós declaramos pela fé, meu Deus, que os teus filhos sairão daqui habilitados para vencer este gigante. Nós declaramos nesta noite que esta série de ministrações baseada em derrubar gigante, a igreja passou para uma nova fase. A igreja passou, meu Deus, para um novo nível de batalha espiritual. Nós sabemos, meu Pai, que gigantes que estavam tentando nos atormentar, gigantes que estavam, Senhor, tentando nos impedir de avançar, nós declaramos nesta noite, meu Pai, que o teu nome está à frente de todas as coisas. Nós declaramos nesta noite, Senhor, que tudo aquilo que o diabo havia armado contra nós, nós quebramos na autoridade do nome de Jesus nesta noite. Declaramos, meu Pai, que esta série, ela termina hoje, mas começa um ciclo poderoso da tua parte. Começa, meu Pai, ah, meu Deus,
lugares que não ocupávamos, vamos ocupar. Lugares que não andávamos, vamos andar. Ah, meu Pai, vitórias que outrora não tínhamos, vamos ter daqui para frente, meu Pai, porque após a vitória de Davi contra Golias, a fama de Davi se espalha por todo Israel. E eu declaro nesta noite, meu Pai, que é noite que vamos avançar. O nome, Senhor, que é sobre todo nome, está sobre esta casa. E eu declaro, Senhor, nesta noite, que aquilo que prendia e amarrava está quebrado nesta noite, e o teu nome será glorificado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, levanta as tuas mãos aos céus e aplauda a Jesus bem forte nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Vocês vão voltar para os lugares de vocês, mas entenda uma coisa: hoje é uma noite que Deus está iniciando coisas na vida de vocês. Quantos aqui receberam esta palavra, diga amém. Glória a Deus, amém, querido. Nós terminamos essa série de ministrações. Na próxima quarta nós iniciaremos uma nova série com um novo tema, para que você vai se habilitando de forma profética, e Deus vai nos impulsionando para aquilo que Ele quer fazer. Quantos creem assim, diga amém. Glória a Deus. Quero agradecer ao Bispo Alan, que deixou a sua igreja hoje para estar aqui ministrando ao nosso coração. Quero dizer para você que no sábado temos um compromisso, no domingo pela manhã, domingo à noite também, será um tempo tremendo da parte do Senhor, amém? Glória a Deus. Não se desanime por conta do frio, mas venha se aquecer no Senhor aqui, para a glória de Deus, amém? Levante as tuas mãos aos céus, que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e família, em nome de Jesus. Vai, mas vai para uma semana de vitória. Deus te abençoe. Te amo, Jesus. Se você puder nos ajudar levantando as cadeiras, nós vamos lavar a igreja para a glória de Jesus.